como eu centralizo, nesse caso, o título, né? O título aqui do meu gráfico. E essa pergunta é bem corriqueira porque a gente usa uma função, né? Que é bem legal essa função, que é a função theme, né? Que é o tema, a gente ajusta o tema do gráfico. E é bem legal essa função porque você, assim, você ajusta praticamente todos os elementos do seu gráfico, modifica a cor, você ajusta praticamente tudo através dessa função que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a função theme, ou seja, tema. Então vamos lá. Então, tudo funciona aqui à base de camadas. Eu vou ajustar um tema. Então, existe uma função justamente para isso, para ajustar um tema. Então, se existe uma função, a gente tem que adicionar essa função ao gráfico existente. Para adicionar, a gente usa o operador de adição, né? Então, coloquei aqui a adição e aqui embaixo, para ficar organizado, pode colocar na frente, mas para embaixo, para ficar organizado, eu vou acessar aqui a função theme. Olha só que interessante. Aqui nessa função, você consegue ajustar basicamente tudo do seu gráfico. Olha só a quantidade de argumentos aqui, ó. Ou seja, argumentos que vão receber ali dados, tá, pessoal? E esses dados, dependendo dos dados que você coloca aí de entrada no argumento, o gráfico ali, né, a função já vai trabalhar de outra forma, já vai apresentar uma coisa diferente. Então, veja, aqui tem eixos, linha dos eixos, linha da parte superior dos eixos, temos os ticks, né, que são essas barrinhas, essas barras que marcam os dados, N outras coisas. Só que a gente não vai ajustar tudo isso, até porque seria um curso só sobre como usar todos esses argumentos aqui. Tá, mas aí, no caso, a gente vai usar um argumento específico que é justamente para fazer este ajuste, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar aqui um argumento chamado plot.title, e aqui onde a gente vai centralizar, né, o título do nosso gráfico. Muito simples e bem tranquilo. Ó, plot.title. Agora, uma coisa interessante aqui é que a gente vai entrar com a informação sobre o título neste argumento aí, né, no plot title. Agora, a gente não pode jogar informação solta assim, não pode. A gente tem que jogar essa informação em um objeto, tá? Organizado. Os dados têm que estar organizados em um objeto. E aí, para a gente criar esse objeto, né, que organiza esses dados, a gente usa outra função. Só que aí, pessoal, como a coisa é lógica, você nem precisa ficar meio que pilhado, né, para memorizar essas funções tudinha, todas essas funções. Existe uma lógica que eu vou mostrando aqui para vocês, e aí as coisas vão se entrelaçando assim na nossa mente, tá? Beleza, então vê só. Os gráficos, eles possuem elementos, certo? Até aí tudo bem, Marcelo, possuem elementos. E aí, se esses gráficos possuem elementos, a gente pode acessar elementos específicos desse gráfico, de outros gráficos, através de funções específicas. Então, se eu quero acessar, por exemplo, o texto, tá? Nesse caso, o meu gráfico, né? O texto, que é o título ali que tá, ele é um elemento de texto. O nome, o título do seu gráfico é um elemento de texto. Então, tem funções que começam com a palavra element, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Element. Então, vejam, tem element blank, element globe, element line, element rect, element render e element text. Então, se o que você quer ajustar no seu gráfico é um texto, você vai usar qual dessas? Você vai usar o element text, não é isso? Então, coloquei aqui, ó, element text. Olha que interessante, moçada. E agora aqui, ó, eu posso ajustar tudo. Veja, a fonte, a família da fonte, o tipo da fonte, se é uma fonte bold, né? Ou seja, negrito, itálico, tudo mais, o tamanho aqui, o size, o ângulo, a cor, e blá, 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 e basicamente muita coisa aqui. Tá, só que no caso aqui da pergunta, a gente quer ajustar a posição, né? Que é o que centralizar o gráfico, aliás, centralizar o título do gráfico. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar aqui esse argumento chamado horizontal, chamado HJust. Como assim HJust? H de horizontal e just de justification, né? Justification, que é você justificar ali o seu gráfico, colocar à direita, à esquerda, centralizado. E aí você vai entrar aqui com um valor aqui, tá? Esse valor ele vai variar de 0 a 1. 0 a 1. 0 é aqui no início do seu gráfico. Por exemplo, aqui no meu gráfico, né? No título do meu gráfico, onde tem o nome meu gráfico, está na posição 0. Aqui, à direita, seria a posição 1. E no central seria a posição meio, né? 0,5. Então, se eu quero na posição central, eu vou colocar aqui, ó, 0,5. Basta eu executar.
E olha só, o meu título está centralizado.